Eu digo que não adianta tentar entender o futebol. Carlos Drummond de Andrade já disse que os lugares mais tranquilos estarão reservados àqueles que não procuraram entender de futebol. E é assim, você espera uma coisa, acontece outra inteiramente diferente. Mas eu devo dizer, antes de mais nada, o seguinte: qual é o cálculo que se faz dentro de uma campanha, seja em Série A, Série B? Ganhar os pontos em casa e beliscar alguns lá fora. Aí você começa a fazer aquele cálculo, analisar time por time. E chega no dia do jogo, para você tirar conclusões. Time do Atlético, muito atrás do time do Fortaleza. Imaginou-se, pelos resultados dessa equipe mineira, dentro de casa, que seria possível a Fortaleza conseguir até ganhar o jogo. Até ganhar o jogo. Eu até cheguei a julgar que o 0-0 não era bom negócio para o Fortaleza, pelo que a gente estava assistindo. Pelo adversário que o Fortaleza teve hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Aí vejam como as coisas são. Fortaleza acabou, foi perdendo. Perdendo. Pontos que ele poderia adquirir fora, ele os perdeu. Num jogo, num adversário, ou diante de um adversário, que aqui para nós não vi qualidades que assustassem, sabe, o time tricolor. Mas vamos lá, primeiro tempo, partida. Fortaleza não vem com o Luiz Fernando, não vem com o Pochettino, não vem com o Mailton. De repente tem aquela questão, jogadores que estão desgastados, eu até compreendo. Mas estavam no banco. Estava o Mucuri, manteve o Fuentes, manteve o Rodriguinho. O Rodrigo, do setor do meio campo, até fez um bom jogo. O Pochettino ficou no banco. O Luiz Fernando também não começou a partida. Mas vamos para o jogo. O Militelo teve logo uma oportunidade maravilhosa de marcar, numa jogada em que supostamente ele acabou usando o braço para controlar a bola. Me parece que o juiz não marcou nada. E ele ali teve uma grande chance realmente de marcar. Mas o que é que se viu no jogo? Ele se arrastou. Duas finalizações meio sem futuro, digamos assim, do time do Atlético. Os dois times não conseguiam tramar a jogada, criar a jogada e levar pelo menos ali da zona 14 para frente. Levar para a zona de finalização. Isto é, os dois times não conseguiam aquilo que se chama profundidade. Ficava aquele duelo do sistema de meio campo com nenhuma consequência e um jogo ruim. A verdade é essa. Até o time do Fortaleza começar a ter um volume um pouco maior e criar as duas maiores oportunidades de marcar. Uma com o Rodriguinho, já aos 29 minutos de partida. Foi a partir daí que o jogo ganhou uma nova movimentação. Como eu digo, jogo sem ritmo não existe. Jogo sem oportunidades de gol também não. Porque isso denuncia logo a falta de capacidade de o meio campo tramar, da jogada pelas extremas. E o time do Fortaleza nem sequer, ou também não o time do Atlético, tiveram essa capacidade de criar uma partida de boas tramas, de possibilidades de gol, sabe? De tabelas, de penetração, de jogada pelo lado. Eu não vi nada disso. Mas aí, 29 minutos, o Rodriguinho tem a grande oportunidade, bate, colocado, o goleiro Poli faz uma grande intervenção. Seguido de uma chance do Militelo. E aos 31, o Wellington joga para fora uma outra boa chance. O jogo mudou a favor do time do Fortaleza. E teve um lance esquisitíssimo. Se bem que no meio dessas jogadas com possibilidade de gol, a melhor do time do Atlético aconteceu com o Zeca e o João Ricardo foi obrigado a fazer uma grande intervenção. Mas aos 36 foi a vez do Militelo ser atrapalhado pelo Wellington. Ele bateu de frente pro gol. A bola certamente penetraria no gol. Resultado, chocou-se, o chute acabou batendo violentamente no Wellington e o Fortaleza ali encerrava o primeiro tempo em que ele foi melhor. Não é essas coisas, né? Não vamos aqui enfeitar o pavão, dizer o que não houve. A partida tem até uma leitura muito rápida, muito fácil para qualquer comentarista. Foi um pouco melhor o Fortaleza. Criou as duas melhores oportunidades. O que foi o adversário? Não representou muito perigo. Muito perigo. Fortaleza conseguiu, a base do esforço muito grande desse Rodrigo, porque o Sacha ficou mais contido, mesmo que o Vitinho não tivesse dado nenhuma colaboração. É esquisito esse jogador, eu já disse, negócio impressionante. Tem jogo que ele arrebenta. Ele é arrebatador.
E tem jogo que ele é um vagalume. Hoje foi um vagalume. O Wellington, que tantas vezes a gente cobra. Vejam bem como as coisas são. Vejam bem. Cadê o Wellington? Não vi. Cadê aquele jogador insinuante, driblador, botando pra dentro? Não vi. Embora com esses problemas de uma expectativa não correspondida, Fortaleza teve um trabalho mais firme, não foi molestado e teve condições de ganhar aí 1-0, 2-0 no primeiro tempo. Criou oportunidades de gol. Fomos para a segunda etapa. Fortaleza já volta com boas notícias, por que não? Mailton pela direita, no lugar do Rodriguinho. Mailton é um dos principais jogadores do Fortaleza. E o jogador Luiz Fernando, no lugar do Cauã. Quer dizer, aquela história do 3-5-2. Ou quando o jogo não tá legal, ou quando leva um gol, quem tem o 3-5-2 tira logo um zagueiro. Tira um zagueiro, ou bota o meio campo, ou bota mais um atacante. O que é que foi o Fortaleza? Tirou um zagueiro e colocou mais um atacante. Quem? Luiz Fernando. Quer dizer, uma ausência reclamada, né? Naturalmente sentido. Entra Luiz Fernando. Assim como o Mailton, não é? Vejam bem como as coisas são. E depois outras modificações aconteceram. Mas essas duas modificações, ela nos enviava a um Fortaleza mais afetivo. Um Fortaleza para ganhar o jogo. Mas aí é o futebol, é aquilo que eu digo. Vai compreender. Quando eram decorridos 9 minutos de partida, o Max, um dos jogadores mais, digamos assim, participantes do jogo ali na peça de ataque, falamos até sobre ele, né? Ele acaba cruzando uma bola da esquerda, a zaga disputa e a bola sobra exatamente para o jogador volante, Ian Lucas. E ele acaba batendo e marcando 1-0 para o time do Atlético. O que é que acontece com isso? Claro que cria um combustível, cria fibra no adversário e ele se anima. E tem, inclusive, a chance de marcar o segundo gol. E aí o time do Fortaleza, qual a reação? Fortaleza ficou naquela de querer, a curto prazo, resolver, se estabelecer em campo. Fez depois uma modificação, colocou o Crispim no setor de meio campo, tirou o Vitinho, tirou gente que não estava jogando. Essa é a realidade. Colocou o Prior, mas criou também aquela condição de resolver com urgência. Isso é horrível. Tomou o gol e sentiu. E deu condições para que o Atlético engrossasse o caldo. As modificações do Atlético, todas foram feitas, o Jota, o Bruninho, o Juan Assis, no sentido de marcar o Fortaleza, muitas vezes até em bloco. Eu vi uma disputa ali que 3 saíram na marcação. O importante era não permitir que o Fortaleza se organizasse. E isso foi conseguido. Fortaleza passou a não incomodar ofensivamente o Atlético. Ele ganhou pressa, mas não ganhou lucidez. E aí passou a jogar mal. Cadê as soluções? Nem Mailton jogou nada, nem o Luiz Fernando contribuiu, a grande verdade é essa. Enfim, as alterações que foram feitas, o Crispim depois entrou, fez uma finalização, mas não foi o homem a resolver, a colocar um pouco mais de ordem. O Rodrigo, eu acho que não deveria ter saído, foi uma outra alteração. Ele que correu léguas dentro do jogo, e aí o Fortaleza veio a chutar uma bola com real perigo, já aos 27, não, aos 37 minutos através do Crispim, de fora de área. E depois a maior chance com o Sacha. Uma tabela que ele conseguiu pelo lado esquerdo com o Luiz Fernando, o goleiro saiu, fechou o ângulo, ele bateu. Foi a outra oportunidade que o Fortaleza teve no segundo tempo. E mais nada. E mais nada. Quando a gente imaginava que ele pudesse chegar a um grau de chances criadas pelo menos igual ao primeiro tempo, eis que reforçado, eis que utilizando jogadores que estavam no banco. Ausências reclamadas no time, né, pelo que eles representam. O Pochettino entrou, também não resolveu. O Luiz Fernando, pior. Mailton, de quem se esperava pela direita, pelo menos aquele rendimento normal do Rodriguinho no primeiro tempo. Por quê? Porque o Fortaleza naturalmente sentiu o gol e na pressa de se arrumar em campo, ele foi se complicar. E a equipe de casa ganhou motivação com o gol que fez, teve condições de fazer o segundo gol e de resto foi destruir o que o Fortaleza procurava fazer e procurou fazer. E resultado, manteve o placar de 1-0, que acabou sendo maravilhoso para ele, time que tem dificuldade de fazer ponto em casa, os senhores viram a vibração, e decepcionante para o Fortaleza. Os senhores ouviram pelas palavras do goleiro João Ricardo.
né? Estamos tristes com o resultado. Não se esperava isso, depois de uma vitória contra o Sport, clima todo a favor. Aí o Fortaleza, diante de um Atlético, onde ele poderia ter conseguido pontos ou um pontinho, né? Um pontinho que a gente reclamava que era pouca coisa, ele não conseguiu isso e acabou saindo com uma derrota de 1-0. Não foi legal. Esse é o meu comentário. A todos, muito obrigado.